Fala aí, pessoal. Estaremos falando nesse momento sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro, nona rodada de grandes jogos, grandes clássicos, e é sobre isso que nós estaremos falando. Desde já espero que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para estar nos ajudando a estar produzindo novos vídeos. Tamo juntos. Reagindo geral. Pessoal, como eu já falei anteriormente, nona rodada de grandes jogos. Né? Essa rodada iniciou-se lá no sábado, no domingo deu continuidade e ela finaliza hoje. Essa rodada é fechada hoje, na segunda-feira, né, com o jogo Vasco e Flamengo às 20 horas no Maracanã. Mas essa rodada, a nona rodada, começou lá no sábado, como já foi dito, lá com Bahia e Fortaleza, ou Fortaleza e Bahia. Tivemos também Atlético Paranaense e Botafogo. Tivemos Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico regional. E tivemos também América Mineiro e Corinthians, né? Além de Santos e Internacional. Esses os jogos de sábado. O jogo do Fortaleza e Bahia foi o único jogo até agora que terminou no 0-0. Um empate de 0-0. Cada um, Fortaleza e Bahia, somam cada um ponto nessa rodada. Tivemos também Atlético Paranaense e Botafogo. O Atlético Paranaense, né, deu uma segurada no Botafogo, porque o Botafogo vinha numa sequência, né, de vitórias no Brasileirão, né, com uma certa vantagem ali no topo da tabela, mas o Atlético Paranaense deu uma freada lá na sua arena e ganhou o jogo por 1-0. Como eu falei, mesmo com essa derrota, o Botafogo continua, né, na liderança do campeonato, pelo menos nessa rodada. Até essa rodada, porque a diferença agora caiu para 2 pontos para o Palmeiras. O Palmeiras ontem, no domingo, venceu o Coritiba por 3-1, né, jogo de domingo. Então, assim, o Botafogo, né, caiu a diferença para o Palmeiras, que é apenas 2 pontos. Então, assim, pessoal, tivemos também clássico regional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro perdeu em sua casa, o Atlético Mineiro levou os 3 pontos. E também parou uma sequência do Cruzeiro. E foi importante para o Atlético Mineiro, né, um clássico regional, né, garantir esses 3 pontos e se aproximar. Né, teve ali na vice-liderança por um momento, durante o sábado, mas ontem no domingo o Palmeiras retornou à segunda posição e o Galo hoje ocupa a terceira posição. No sábado também teve, pessoal, América Mineiro e Corinthians. O Corinthians vinha de uma boa sequência, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, né? Uma sequência de jogos interessante, mas o América Mineiro deu uma segurada, deu uma freada nesse avanço do Corinthians e venceu o Corinthians por 2-0. Muito importante para o América Mineiro, porque fica ali, né, se distancia, né, daqueles que estão brigando contra a zona de rebaixamento. Para fechar o sábado, pessoal, foi com Santos e Internacional. Eu falei no Atlético Mineiro, mas é Santos Internacional, pessoal, para fechar o sábado. Jogo que terminou 1-1, cada um somou um ponto, levaram um ponto para casa, né, e assim se manteram firme na tabela. No domingo, pessoal, o domingo começou com o Fluminense e Bragantino. Fluminense, né, retomando as vitórias, porque vinha de alguns jogos sem vencer, retomando o caminho das vitórias, porque o time do Fluminense é um time organizado. E o time do Bragantino, ali brigando em meio de tabela, Fluminense, 3 pontos para casa, 2-1 em cima do Bragantino. Esse é o campeonato ontem, domingo. Tivemos também Grêmio 2, São Paulo 1. Importante para o Grêmio retomar os caminhos da vitória e dar uma segurada também no São Paulo, que vinha numa crescente muito interessante, mas o Grêmio deu uma freada no São Paulo e garantiu os 3 pontos em casa. Tivemos também, pessoal, no domingo, tivemos Goiás 0, Curitiba 1. Esse resultado foi muito importante para o Curitiba, porque o Curitiba é aqueles que estava naqueles que brigam também na zona, próxima à zona de rebaixamento. E foi importante esses 3 pontos contra o Goiás, fora de casa, porque o jogo foi lá em Goiânia. Então, muito importante para o Curitiba. 1-0 em cima do Goiás. Como eu já falei, tivemos também Palmeiras, vice-líder, né, após a vitória em cima do Curitiba por 3-1. Essa vitória, pessoal,
eu posso dizer que era um tanto esperada, porque o Curitiba hoje é o lanterna do campeonato, seguido do Vasco. Que tem o seu jogo, o Vasco tem seu jogo hoje, que fecha a rodada. Mas voltando ao jogo do Palmeiras e Curitiba, o Palmeiras aplicou um 3-1 no Curitiba. Eu digo, não pelo placar, mas eu digo pelo resultado em si. A vitória do Palmeiras era um pouco esperada, porque o Palmeiras, nós sabemos que é um dos fortes candidatos ao título, e nesse momento o Curitiba briga para não cair, ou seja, é o último colocado contra, hoje, após essa vitória, o segundo colocado. Então era de se esperar. Agora, especificamente nesse jogo que ainda vai acontecer às 20 horas hoje no Rio de Janeiro, mais precisamente no Maracanã. Vasco e Flamengo. Pessoal, são duas equipes que não vêm num bom momento ali dentro do campeonato, ou no ambiente do clube, não estão passando por seus melhores momentos, mas é um jogo muito interessante. Porque além de, apesar de tudo isso que envolve o extra clássico, ou seja, os fatos externos, é um clássico. É o chamado clássico dos milhões. E tudo que envolve essas duas equipes, essa rivalidade entre Vasco e Flamengo, ela toma proporções ainda maiores. Um clássico Vasco e Flamengo, não é à toa que o nome do clássico é chamado Clássico dos Milhões, Clássico das Multidões, onde dois clubes, o Flamengo com sua maior popularidade e o Vasco, ali também clube popular, gigante do futebol brasileiro, se enfrentam. Sempre há um bom público, sempre o Maraca cheio, lotado. Então essa noite de hoje, esperamos que essas duas equipes se proponham em ir para cima, em ganhar o jogo, em fazer um bom clássico, em fazer algo que agrada o seu torcedor. É lógico que a vitória ela é uma sequência de ações, de fatos dentro do jogo. Aquele que erra menos, aquele que acerta mais. Então, assim, o que eu espero desse clássico é que seja de fato um clássico que as duas equipes se proponham, tenham interesse, coloquem ali o seu melhor. Nem sempre o melhor é suficiente para ganhar, mas eu falo em ambas, que vença o melhor, que vença aquele que melhor apresentar o melhor futebol. Entendemos hoje que o Flamengo é o favorito para esse jogo. Eu entendo, no meu ponto de analista, não como torcedor, eu falo aqui como analista de futebol, eu acredito que o Flamengo vai golear esse jogo bem aqui do Vasco. Talvez sei lá, 3-1, 3-0. Eu tô imaginando algo nesse sentido. Por quê? Porque o Vasco, assim como o Flamengo também não vem no melhor momento, mas vem de sequências de vitórias. O Vasco não. O Vasco, apenas uma vitória no campeonato. Nós estamos na 9ª rodada. O Vasco só tem uma vitória no campeonato. Alguns 3 empates e o resto é derrota. Então, assim, o Vasco vem numa fase terrível. O seu treinador à beira da demissão, porque não tem como um treinador com tantos resultados negativos sustentar no futebol brasileiro, infelizmente. Eu entendo que o Barbieri não tem conseguido desenvolver o seu trabalho no clube de regata Vasco da Gama, e hoje o Vasco está ali brigando, mesmo depois da SAF, continua brigando para não cair, ali segurando a segunda posição dentro da zona de rebaixamento, ou seja, 19º na posição. 19º na posição. Então, assim, pessoal, esperamos um grande jogo para fechar essa rodada de grandes jogos e grandes clássicos. Esperamos um grande jogo que vença o melhor. Que vença o melhor sempre. Deus abençoe, tamo junto. Só pedindo, reforçando mais uma vez, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal que vai estar nos ajudando a trazer novos vídeos, a trazer novos materiais. Tamo juntos. Valeu. Deus abençoe. Reagindo geral.